tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 640 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, e você nos acompanha por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e também o nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos. O WhatsApp é o número 973350038, para você interagir com a gente também, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, com muita saúde, com muito empenho, com muita dedicação. E vamos então aqui à escalação dos nossos entrevistados de hoje, formando a nossa bancada. O Pierpaolo Cruz Bottini, ele é professor do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é o diretor do IBCCRIM e da Associação Internacional de Direito Penal. Professor Pierpaolo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os presentes e boa tarde aos ouvintes. Obrigado pela presença. Também com a gente, formando aqui o nosso time, já em campo, Ana Beatriz Prudente, educadora do empreendedorismo sustentável com Design Thinking, membro do Comitê Permanente de Combate à Covid-19 da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e ela também é colunista da revista Fórum e ganhadora do prêmio Luísa Maim em 2020. Ana Beatriz, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Que prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Muito obrigado pela presença. Eu também apresento aqui com a gente o Gilberto Barroso, Giba Barroso, presidente da Plataforma Digital de Criança para Criança, o DCPC. Tudo bem, Giba? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes. É um prazer. Muito obrigado pela presença. Fechando o nosso time, professor Campilongo, Celso Fernandes Campilongo, está aqui com a gente, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, chefe do Departamento de Teoria do Direito da PUC de São Paulo também. Tudo bem, professor Campilongo? Tudo bem, um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Muito obrigado pela presença e vamos aqui ao nosso primeiro assunto, 12:03. Olha, pessoal, após uma melhora no fim do ano passado, a Covid-19 voltou a matar com alta intensidade em 2021, chegando aqui no seu ápice em abril, no mês de abril. E agora, após mais uma leve melhora, os dados apontam para novo crescimento. Nos últimos dias de maio, algumas regiões do país voltaram a ter seus sistemas de saúde pressionados e, mesmo temendo o efeito desastroso no comércio, optaram por novo endurecimento do isolamento social. Enquanto isso, o ministro da Saúde, o doutor Marcelo Queiroga, afirma não haver riscos de uma nova onda de Covid-19. Giba, eu começo com você, esse tema aqui. O ministro fala em não haver riscos de uma nova onda de Covid-19. Afinal, estamos aí na iminência de uma terceira onda ou a gente nunca saiu da primeira? Na verdade, é uma situação contínua. Bom, Mauro, para a educação, na verdade, não teve muita diferença, né? A partir do momento que se decretou que não teria mais aula presencial, o caos estava instalado, né? E essas idas e vindas, começos e recomeços, continuam causando um grande caos na área da educação, né? O que a gente tem visto, buscando saídas alternativas para esse fica e não fica dentro da sala de aula, todo o sistema de educação vem buscando aí sistemas híbridos, onde as crianças podem não perder o conteúdo e permanecer estudando, né? Eu acho que isso, independente de terceira onda ou não, isso vai continuar até, acho que esse ano ainda continua, segundo semestre ainda a gente não deve ter as aulas, a retomada da aula presencial, né? Então, por um lado isso é muito caótico, por outro traz oportunidades aí para uma educação um pouco diferenciada, né? Mas eu espero muito mesmo que essa terceira onda ela não venha, né? Como tem se falado aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Especialmente quando a gente pensa nos nossos alunos da rede pública, porque a rede particular, a situação para os alunos da rede particular é bem mais favorável, né? Então, quem está perdendo realmente bastante terreno nessa situação toda é o estudante da escola pública, né?
Indiscutível, a realidade é completamente diferente. A gente tem escolas que não têm nem sinal de internet ainda, municípios onde as crianças que precisariam estar na aula remota através de um telefone celular ou de um tablet, um computador, não têm acesso. Mas, por outro lado, como eu te falei, você vê um esforço muito grande, né, dos municípios, do governo estadual, até mesmo federal, para levar a internet, dar esses devices para que as crianças possam continuar estudando. Então, é como eu falei, por um lado, a gente perde muito, por outro, algumas mudanças que eram lentas estão sendo apressadas, estão sendo estimuladas. Então, vamos olhar para o lado positivo disso, né? Se é que tem algum, mas eu acho que a internet chegando, a escola, o município podendo fornecer esses materiais, a gente vai ter uma educação melhorada, mesmo quando tiver o retorno presencial. Professor Pierpaolo, como é que o Brasil vai reagir a um eventual agravamento da pandemia, essa possível terceira onda, ou uma sequência do que já estamos vivendo desde o começo? Então, Mauro, eu vejo essa situação primeiro com muita preocupação. Acho que como quase todos nós aqui, independente da área que nós militemos, né, a gente vê, independentemente da terceira onda ou não, a gente tem um número altíssimo de mortes por dia nesse momento, né? Então, efetivamente, eu vejo como indispensáveis as medidas sanitárias. Eu acho como indispensável o fechamento temporário de comércio, de tudo. Eu sei que isso é um problema econômico, mas a gente vem vendo um agravamento. Aliás, a gente não sai desse momento de agravamento. De qualquer maneira, a única solução definitiva para isso é a vacinação, né? Eu acho que a gente precisa efetivamente ampliar as políticas de vacinação. O Brasil é um país que tem uma estrutura e uma capilaridade de vacinação muito grande. A gente tem um costume de campanhas de vacinação nacionais, né? E a gente hoje tem uma série de canais para que esse número de vacinas, inclusive, seja aumentado, né? Você tem uma série de pedidos de outras vacinas na Anvisa que efetivamente buscam aí uma autorização. Então, eu acho que se a gente não insistir na questão da vacinação, se a gente não correr nessa política sanitária, qualquer outra discussão, ela vai ser uma discussão paliativa, né? Porque, no fundo, a gente fica na discussão, olha, abre o comércio, não abre o comércio, preserva vidas, não preserva vida, o que é mais importante, né? Se de morrer de Covid ou de morrer de fome. São discussões importantes, mas todas elas perdem a importância diante da vacinação, que efetivamente é como você pode chegar numa imunidade de rebanho e transformar a Covid em algo como outras doenças que a gente administra e gere de alguma forma, né? Como os demais países estão acontecendo. Ou seja, não faz sentido os brasileiros terem que ir para outro país, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, para se vacinarem lá as pessoas que têm dinheiro. A gente precisaria efetivamente ter uma política ampla de vacinação para que a gente não precisasse mais nos preocupar com nenhuma onda de doença. Ana Beatriz, só mesmo como destacou o professor Pierpaolo, a questão da vacinação. A vacinação para pôr digamos, uma pá de cal no que a gente debateu ao longo de todo o ano passado, essa falsa dicotomia entre preservar a saúde e preservar a economia, só que estamos patinando. É insumo que não vem da China para produção, problemas diplomáticos, CPI em Brasília apurando eventuais omissões do governo federal, enfim. E tudo isso atravancando o caminho que tem que ser, o caminho da vacina. Exatamente, Mauro. Eu, como alguém que vem da área da comunicação, da educação e também atuo com design thinking, eu valorizo muito o conhecimento multidisciplinar, né? Eu valorizo quando pessoas de diversas áreas do conhecimento se unem para construir algo. E foi com esse espírito que a Faculdade de Educação da USP criou um comitê de combate à Covid. Porque, para quem não conhece muito a estrutura da USP, a Faculdade de Educação recebe alunos de todas as unidades da USP para licenciaturas e para especializações, além de ter seus próprios cursos, como pedagogia. Então, ali, nós estamos interagindo com cientistas de todas as áreas da USP e acompanhando o que está acontecendo. E o que falta, sem dúvida alguma, é um olhar para a diversidade do Brasil. A FAUSP recentemente liberou a sua última pesquisa sobre a pandemia
onde ela mostra o quanto a diversidade afeta nessas atuais políticas públicas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma região do estado de São Paulo, que é uma região que eu acompanho bastante, que é o Vale do Paraíba, onde a vacinação está indo muito bem. Então, os chamados grupos prioritários praticamente já estão 100% vacinados. Porém, é uma região de muita desigualdade. Então, quem são os idosos do Vale do Paraíba? São pessoas brancas de classe média, porque as pessoas pobres e de outras etnias morrem muito cedo, morrem por outras doenças, porque possuem comorbidades frutos de uma vida muito pobre, de uma vida sofrida. A mortalidade, a letalidade é muito alta entre os jovens. Então, esse olhar precisa existir. Então, mesmo quando a gente fala em vacinação, que é o único caminho, eu não vislumbro outro caminho que não seja vacinação, a gente precisa entender como ela está acontecendo nas mais diversas regiões do Brasil e como isso afeta. Então, na região do Vale, os mais pobres, as regiões mais pobres, não estão sendo vacinadas, porque o chamado grupo idoso não está ali. E aí agora você tem a possibilidade de vacinar aqueles que possuem comorbidades. Só que uma comorbidade, ela precisa ser diagnosticada, você precisa comprovar que você possui uma comorbidade. E isso pressupõe o acesso aos serviços de saúde. Então, eu sei, um exemplo, não é meu caso, mas assim, uma pessoa sabe que ela tem pressão alta, ou que ela tem diabetes, ou que ela tem qualquer doença crônica, na medida que ela vai ao médico, ela faz exames. Só que ali, por exemplo, é uma região muito pobre, onde os serviços de saúde são muito frágeis. Então, muitas pessoas nem conseguem comprovar essa comorbidade. Então, olha o tamanho do abismo social no qual nós estamos. Professor Celso Campilongo, o seu entendimento. Aliás, antes da sua resposta, eu vou pedir uma gentileza, para a gente ajeitar o seu quadramento de acordo com os demais. Diminui o teto aqui para você ficar um pouquinho mais alto na tela. Isso. Bom, professor, estamos perto de uma terceira onda, ou sequer saímos da primeira? Como é que o Brasil deve reagir a esse agravamento da pandemia que a gente tem verificado? Sempre um patamar alto aí de novos infectados e mortes também. Bom, eu vou fazer um comentário puxando a discussão um pouco para o aspecto jurídico, né? Como é que nós reagimos a isto no campo do direito, né? A quantidade de legislação produzida no Brasil nos últimos 12 meses, durante o período da pandemia, é uma coisa extraordinária. Mais de 50 mil leis municipais, inúmeras outras leis estaduais, leis federais também em grande quantidade, até mesmo emendas constitucionais tratando de tudo, e somando tudo, uma estimativa assim por baixo é de que nós tenhamos aproximadamente 70 mil novos diplomas legislativos ao longo dos últimos 12 meses. Isso sem contar no número infindável de decisões judiciais a respeito do impacto da Covid nos contratos, nos atos jurídicos, no desempenho das políticas públicas. Então, bom, qual foi o resultado disso? Não é que por conta da existência de uma lei ou de 70 mil leis eu consiga controlar a pandemia. Claro que este não é uma questão a ser controlada por legislação. De qualquer modo, apesar da disparidade, leis que autorizam, leis que restringem, alguns momentos você libera o comércio, outros momentos você fecha o comércio, apesar da confusão e desorientação que isto oferece ao cidadão, um pouco inevitável nestas circunstâncias também, apesar de tudo isso, alguns dispositivos ou algumas regras, às vezes não só jurídicas, mas regras de comportamento. Não é que as pessoas, por exemplo, usem máscara por conta de que tem uma norma que me obriga a usar máscara, sei lá, no transporte coletivo ou em ambientes fechados.
Em larga escala, as pessoas usam máscara porque sabem que dessa maneira estarão protegendo a própria vida. Tá? Um pouco é a situação que acaba reforçando a eficácia das normas e a percepção de que isto não é um problema que eu resolva com norma jurídica. Tá? O direito tem limites para enfrentar esta situação. De qualquer modo, o uso de máscara, o isolamento social e a vacina, as três medidas que nós conhecemos atualmente para combate da primeira à terceira onda, todas elas se traduzem em normas jurídicas. Tá? E desta maneira, eu posso dizer, o direito, de alguma forma, está reagindo para o combate da pandemia. Máscara, isolamento e vacina, todas elas são medidas previstas pelo direito também. 12h16, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais para você também no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Próximo assunto por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou no começo do mês, no dia 4 de maio, o texto base de um projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e define os crimes contra a democracia no Código Penal. A proposta estabelece a criação de um novo título no Código para tipificar 10 crimes, que incluem desde a interrupção no processo eleitoral e atentado a direito de manifestação até o disparo em massa de fake news nas eleições. Para a conclusão da votação, os deputados precisam analisar os destaques ainda, que tem como foco o conteúdo da proposta, e feito isso, o texto segue para o Senado. Bom, professor Pierpaolo, a gente está tratando desse assunto aqui, já tratamos em outras ocasiões no programa Gente que Fala. A lei tem sido usada contra críticos do presidente Jair Bolsonaro, também tem sido usada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Enfim, para onde a gente caminha, a gente tem essa lei que é do final da ditadura, 1983, e ela está sendo questionada agora, nesse calor dessa questão das críticas e tudo mais. O grande problema do Brasil é muitas vezes, quando os legisladores se reúnem para tratar de alguma matéria, tratar dessa matéria no calor dos acontecimentos. E, às vezes, não é o melhor momento, não se traz aí, não se consegue aí o melhor resultado. E a gente precisa lidar com essa questão. Qual que é o meio termo, qual que é o ponto de equilíbrio aí entre lidar com o calor das emoções e a necessidade de tratar desse tema? Veja, Mauro, eu acho oportuna a revisão da Lei de Segurança Nacional. Tá? Por quê? Bom, eu concordo com você. A gente teve, eu acho que desde 1988, quando veio a nova Constituição, que tem aspectos dessa lei que são abertamente inconstitucionais. E a gente, durante esse tempo, poderia ter se debruçado com mais vagar, com mais serenidade, para buscar uma alteração mais refletida. Mas, de qualquer maneira, o que vem acontecido é que isso não foi feito porque também não se utilizava muito a Lei de Segurança Nacional para nada. Né? O que aconteceu é que, nos últimos tempos, efetivamente, começou a se utilizar a Lei de Segurança Nacional, em grande parte, para inibir a liberdade de expressão e o livre trabalho jornalístico. Então, se tornou urgente, eu acho que premente a alteração. É evidente que todo o país, inclusive o Brasil, precisa de uma lei de segurança nacional, lei de proteção das suas instituições, né? Uma lei que criminalize a espionagem, né? Uma lei que criminalize uma tentativa violenta de mudança de regime de Estado. Então, isso é importante. Agora, essa lei que nós tínhamos era uma lei que faz parte daquilo que a gente chama de entulho autoritário, né? Porque ela criminalizava certas manifestações, né? Ela criminalizava certas formas de pensar, e muito na linha da ditadura militar. Então, eu acho que esse projeto de alteração da lei acabou sendo necessário. Eu acho que o texto que foi apresentado pela deputada Margarete Coelho, né, é um texto razoável, talvez não seja o texto perfeito, mas foi um texto, na medida do possível, razoável. Ele não faz mais as censuras à liberdade de expressão, exceto em relação à instigação do ódio e da violência,
que é natural que se faça, né? Evidentemente, alguém que instigue a violência contra qualquer pessoa, contra um grupo racial, contra um grupo religioso ou contra um grupo político, precisa ser punida. Talvez o aspecto mais polêmico dessa nova lei, que não se chama mais Lei de Segurança Nacional, mas Lei de Proteção ao Estado de Direito, seja esse dispositivo que você mencionou, que criminaliza o disparo em massa de fake news na época eleitoral. Há uma discussão profunda. Eu acho que esse dispositivo ele prevê ali uma série de salvaguardas, ele não vai poder ser aplicado para qualquer situação, mas talvez o dispositivo mais relevante, mais polêmico dessa nova lei seja essa, porque algumas pessoas dizem que quem é que faz o controle do que é ou que não é fake news. Mas eu particularmente entendo que é necessário uma intervenção jurídica para evitar a disseminação em massa de informações falsas justamente nesse período eleitoral. Então, acho que é importante, os termos a gente precisa discutir melhor. Nessa questão do período eleitoral, a gente já está se aproximando bem, né? Ano que vem temos as eleições presidenciais. Essa situação ainda depende da análise do Senado. Passando por lá, bem resolvido, a gente vai ter uma situação jurídica melhor para essa questão, pelo menos, das fake news, se tratando de período eleitoral? Sim, eu entendo que sim. Eu entendo que é importante que isso seja feito. Eu acho que a gente tem hoje um vazio normativo, um vazio jurídico. Você tem abusos, inclusive dos dois lados, né? Abuso de fake news e abuso de punição de condutas que se entendem por fake news e que, na verdade, não são. Então, a gente precisa resolver essa situação, porque aí a gente tem um problema político, um problema social muito grave. Então, me parece que essa tentativa do legislativo, embora apressada, eu reconheço que é apressada, mas é uma tentativa de resolver um problema que efetivamente caiu no colo dos parlamentares nesse momento. Professor Celso Campilongo, o mesmo questionamento, essa nossa tentativa sempre no Brasil de resolver as coisas lá em Brasília, dentro do clamor, dentro dos acontecimentos, às vezes as soluções tomadas não são as melhores por conta disso. Mas neste caso da Lei de Segurança Nacional, deste texto da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, a gente está no melhor caminho? Bom, olha, acho que seria um desastre se nós tivéssemos a revogação pura e simples da Lei de Segurança Nacional. Não é o que está sendo proposto. O que está sendo proposto é uma atualização, uma modernização, e confesso que alguns dos temas eles são de tratamento muito difícil, e não apenas para a realidade brasileira, são temas de tratamento difícil pela capacidade disruptiva e inovadora que, especialmente, as mídias sociais, as redes sociais, a internet, a inteligência artificial, o impacto de tudo isso sobre o Estado de Direito democrático, sobre o processo eleitoral, sobre a democracia representativa, é devastador, né? Ainda que eu conhecesse, em outras épocas, uma democracia representativa que tratasse com ampla divulgação de informação, ampla liberdade de informação, tudo isso era feito nos moldes de um padrão de organização social para a qual o direito possui técnicas de controle. Por exemplo, organizações do tipo a imprensa tradicional, por exemplo, os partidos políticos, por exemplo, os programas eleitorais. Eu tinha um conjunto de organizações formais e o controle jurídico era um controle sobre estas organizações formais. Muito bem. O que nós temos neste período de viralização da informação, de uso de robô, de computador, de máquinas, expedindo mensagens falsas ou verdadeiras, e de qualquer ponto do planeta. O sujeito pode estar expedindo isso da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, de qualquer canto do mundo. Né? Num mundo globalizado e com o recurso a estas tecnologias, aquela ideia de uma organização formal, o partido, o programa partidário, a eleição, o tribunal, tudo isso, a imprensa oficial, tudo isso desaparece numa onda, num contexto de viralização da informação, de informação muito fragmentada. Eu não sei qual é a organização responsável, ainda que eu possa ter algumas organizações, em alguns casos elas sejam muito visíveis.
isto cria uma enorme dificuldade para que o direito controle essas situações. Qual é a eficácia do direito brasileiro para controlar o envio de mensagens que veio da Alemanha para o Brasil? Será uma dificuldade. Não estou dizendo que seja impossível, mas é muito mais difícil. Eu não tenho as organizações formais que normalmente o direito foi concebido, o direito contemporâneo, para tratar destas organizações, eu não tenho isso nas redes sociais, o que cria uma dificuldade. Então, a tarefa do legislador está longe de ser uma tarefa simplória, né? E muito menos algo passível de resolução em uma semana. Quer dizer, em pouco tempo, a chance de eu errar, ela só faz aumentar. Então, ainda vai levar um bom tempo, justamente porque não vai ser uma situação simplória para o legislador. Isso, e não é, enfim, não é um dilema de incapacidade ou de deficiência do legislador brasileiro. Ainda que ele tenha muitas, eu acho que esta é uma característica, é um desafio da produção legislativa globalmente. Ana Beatriz, para a gente falar de liberdade de expressão, você que é ensaísta de direitos humanos, escreve para a revista Fórum, né? Situações de perseguição em redes sociais que você tem para relatar, conte para a gente. Então, acho que eu posso relatar as minhas e a de muitos colegas também. Nesse momento, a internet ela é um mundo, né? Ela é um espaço onde as pessoas não têm cara, você não sabe exatamente com quem você está falando. E, sem dúvida alguma, aqueles que escrevem, que geram conteúdo, estão naturalmente mais expostos. Então, críticas negativas, desrespeitosas, ataques, qualquer pessoa pode sofrer. Mas se você está ali opinando, colocando seu nome, enfrentando certas batalhas, você se torna, sem dúvida alguma, mais vulnerável. Seja na revista Fórum, seja em outras revistas, o número de ataques a jornalistas, a ensaístas, tem sido muito grande nos últimos tempos, ao ponto de alguns colegas até resolverem dar uma pausa e para retomarem no futuro, porque muitos não conseguem lidar com ataques muito violentos. E eu posso contar, por exemplo, um caso que aconteceu comigo. Eu escrevi, junto com a Amelinha Telles, que é um ícone dos direitos humanos no Brasil, um artigo falando sobre negacionismo. Hoje, falar de negacionismo é uma coisa meio comum, mas naquela época, e foi bem no início da pandemia, não era ainda um tema muito explorado. E a Amelinha já vinha sofrendo uma série de ataques, ela inclusive teve que recorrer ao judiciário, porque ela sofreu muita difamação, a Amelinha Telles, até por ser uma opositora ferrenha a certos grupos. E quando eu escrevi esse artigo com ela, eu acho que eu vivenciei junto com ela um pouco disso, né? Eu recebi muitas ameaças de morte naquela época, tive o apoio do jurista e do advogado Fernando Neisser, que me orientou, e eu entendi que, como eu estava começando ali a trabalhar com certas pautas sensíveis, que eu tinha que ter mais cautela também, no sentido de pensar nos meus, porque eu não sou sozinha no mundo, não é? O meu e-mail da USP chegou a ser hackeado inúmeras vezes, ao ponto de eu pedir a ajuda da universidade, e o diretor da Faculdade de Educação da USP, o professor Marcos Neira, veio nesse coro para tentar garantir essa minha segurança ali naquele ambiente virtual da universidade. Então, o que eu sinto é que escrever, estar no espaço de jornalismo é uma profissão de risco hoje. Se você realmente está disposto a enfrentar os fatos, expor as realidades, porque, de um lado, tem aqueles que não têm interesse que a informação seja difundida, que a história seja contada, né? Se nega fatos hoje, né? Então, sem dúvida alguma, uma atividade sensível. O que é liberdade de expressão, Ana? O que é liberdade de expressão? Acho que essa é uma pergunta até de cunho filosófico. Né? Sem dúvida alguma, liberdade de expressão é falar o que pensa, o que sente,
mas, sem dúvida alguma, com responsabilidade. Eu acho que ter espaço em veículo de comunicação, quando eu recebi o convite da revista Fórum para ser colunista, ao lado de outras pessoas tão importantes, eu sou a colunista mais jovem da Fórum, né? Então, eu estou perto ali de gente que está no jornalismo há muitos anos e tal. E eu entendi, eu falei, olha, eu tenho esse espaço agora para escrever, para falar o que eu penso, mas eu preciso ter responsabilidade de apurar antes o que eu falo, para não levar uma informação equivocada, um fake news adiante. Eu preciso respeitar a honra dos outros. Então, criticar sim, porque eu acho que a gente vive num Estado democrático onde as pessoas podem ser criticadas, mas essa crítica precisa ter um limite até onde você critica, onde você começa a ofender a honra daquela pessoa. Então, a liberdade de expressão, ela vem com uma carga de responsabilidade. Isso não é só dentro da área jornalística, isso é em qualquer área, né? Mas, sem dúvida alguma, é algo que merece ser defendido. Eu não consigo imaginar um Estado democrático onde as pessoas não falam o que pensam. Inclusive, aproveito para saudar o professor Celso Campilongo, que foi meu professor, né? Antes de ir para a USP, eu passei pela Pontifícia Universidade Católica, onde eu fui aluna do Campilongo, e me lembro muito bem das aulas apaixonadas dele, onde ele falava, né, da nossa Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88, e que ela vem para defender o cidadão, é um Estado que serve ao cidadão, e não mais um Estado que serve a ele mesmo. E isso ajuda até a gente entender alguns resquícios da ditadura, como essa antiga Lei de Segurança Nacional, que foi pensada no momento da história onde o cidadão não era uma prioridade. A prioridade era defender exclusivamente as instituições. Professor Pierpaolo, por que muitas fake news estão sendo tratadas, estão sendo tratadas como liberdade de expressão? E por que as duas situações estão se confundindo? Liberdade de expressão com fake news. Ora, porque, na verdade, você definir o que é verdade e o que é fake news não é algo simples, né? Até porque, em regra, uma fake news ela nunca é totalmente algo falso, né? Ela sempre vem com um pedaço de verdade que faz com que ela seja mais crível, né? Então, eu dizia isso numa aula, até com o ministro Lewandowski, ele sempre dizia isso, olha, no fundo, a fake news ela é sempre misturada com algo de verdade que torna ela mais crível. Então, o nosso grande desafio é encontrar formas e critérios para definir exatamente o que é fake news e a forma de tratar essas fake news. Porque a questão é, sempre que a gente fala em controlar fake news, seja pelo Estado, seja pelas plataformas digitais, a gente também corre o risco de dar ao Estado ou à iniciativa privada um poder de censura, né, dizendo, olha, isso é fake news e, portanto, isso não pode aparecer. Então, a gente está hoje num dilema muito, muito complexo, e eu não acho que tem uma solução simples. Eu acho que a gente pode enfrentar essa questão da fake news com agência de checagem, a gente pode enfrentar isso com o desenvolvimento de mídias sérias, responsáveis, e, no limite, fazer intervenção estatal, como faz, inclusive, essa proposta de lei de segurança nacional. Mas é só no limite, quando aquela fake news tem um claro caráter inverídico e afeta de maneira significativa algo como a eleição. Porque a mentira não é um problema por ela só, né? A gente convive no Brasil com mentiras e com fake news desde o descobrimento, né? Assim, o descobrimento foi uma fake news, né? Aquele quadro do Pedro Américo, da independência do Brasil, do Dom Pedro num cavalo com a espada, é uma fake news também. Mas essas fake news, elas não são relevantes. Agora, quando eu tenho uma fake news que implica em prejuízo patrimonial, quando eu tenho uma fake news que importa numa afetação da saúde pública, né? Quando eu tenho uma fake news que importa na eleição, aí sim eu preciso de alguma forma regular. Mas, mais uma vez, é muito sensível, é muito complexo fazer isso. Não há resposta simples para esse problema aqui. O seu entendimento, professor Celso, para a gente fechar esse tópico, é a mesma questão. Por que fake news muitas vezes são tratadas? Olha, eu tenho o meu direito à liberdade de expressão, então está aqui. E aí é que acontece, se utilizar da fake news para você poder emitir a sua opinião.
Olha, eu vou pronunciar uma frase aqui em homenagem a Ana Beatriz, minha antiga aluna lá da PUC, que possivelmente há alguns anos me ouviu falar algo desse tipo em outro contexto. A discussão não era sobre fake news, sobre a verdade, mas vamos pegar o paradoxo do mentiroso, ou, se preferirem, o paradoxo da verdade. A verdade é a invenção de um mentiroso. Se a gente pensar um segundo nisso, já surge a dúvida, mas é verdade ou é mentira? O que é a verdade? Se ela for a invenção de um mentiroso. Mas será que eu estou falando uma mentira, né, ao dizer que a verdade é a invenção de um mentiroso? Que nós nos enredamos em confusões desse tipo quando começamos a discutir um tema como esse, das fake news. E o risco é enorme de que, se eu não tiver uma interpretação pró-liberdade, que eu acabe incorrendo naquilo que o professor Pierpaolo indicou aí, numa disseminação da censura, numa limitação da liberdade de imprensa. Então, a interpretação disto tudo tem que ser sempre uma interpretação em prol da liberdade, porque esta é a consonância maior com a democracia, com o pluralismo de ideias, e só em casos muito excepcionais, quando o excesso for evidente, é que a atuação deve ser uma atuação repressiva. Quer dizer, eu não posso, em nome da verdade, que pode ser a invenção de um mentiroso, ficar limitando a liberdade de expressão de toda forma. Quer dizer, isso sim seria também contrário à democracia. A verdade que é a invenção do mentiroso é a pós-verdade. Essa é de um mentiroso quanto mais. Faltando 23 minutos para uma, edição do programa Gente que Fala, de segunda-feira, e nós vamos para um intervalo, a gente volta em seguida aqui com a nossa conversa. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 22 minutos para uma, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, e nós vamos para mais um assunto aqui para a nossa análise. Um estudo do World Innovation Summit for Education aponta que até 2030 a maior parte do ensino será personalizada e a inovação será fundamental para os próximos avanços educacionais. Seguindo essa tendência, que foi acelerada pela pandemia, a plataforma digital de Criança para Criança, uma startup brasileira, desenvolve metodologias inovadoras no setor da educação. A partir do Criando Juntos, a plataforma DCPC, de Criança para Criança, leva para as salas de aula um método que transforma o ensino convencional, colocando as crianças como protagonistas no centro da aprendizagem. Giba, bom, conta para a gente o que é a DCPC, a plataforma de Criança para Criança, e no que eu destaquei aqui, colocando as crianças como protagonistas no centro da aprendizagem, é o contrário de tudo que a gente observa na educação tradicional. Não é isso? Exatamente. O que a gente está falando nos bastidores ali um pouco antes de começar a entrevista, né? A gente tem uma educação que ela foi balizada na Revolução Industrial, onde as pessoas precisavam aprender a ler para poder ler o manual das máquinas, e aí teve toda um aparelhamento aí da educação, né? As carteiras como se fosse uma fábrica, né? O sinal é o sinal da fábrica e tudo mais. Então a gente veio durante todo esse tempo com esse mesmo modelo. Óbvio que tiveram iniciativas para você ter aula invertida, outras maneiras de você poder ensinar, mas o que a gente percebeu, o que a gente percebe hoje, é que essa educação ela vem nesse mesmo molde, com algumas iniciativas diferentes, e a gente encontra aí hoje as crianças que são nativos digitais. Então a gente tem um modelo que é da Revolução Industrial,
porém a gente tem um público que é nativo digital. As crianças hoje chegam nas aulas, às vezes, sabendo mais do assunto do que o próprio professor, porque elas pesquisam, elas vão atrás daquilo que lhe interessa, né? Então, a gente até teve uma passagem interessante. A primeira palestra que a gente foi nos Estados Unidos, numa feira de educação e tecnologia, era sobre um indivíduo falando que o que a gente estava fazendo hoje, inclusive eles fizeram até uma simulação como se fosse um tribunal, né, e que estava sendo julgado era a educação. E a pessoa que estava defendendo estava dizendo o seguinte: o que a gente está fazendo hoje com a educação, ou com as crianças, é a mesma coisa que ensinar um peixe a subir numa árvore, né? É onde o professor detém o conhecimento e passa para aqueles alunos, de uma certa forma, que recebem aquilo passivamente. Óbvio, vão trabalhar aquele texto, vão trabalhar o conteúdo, vão trabalhar tudo mais, para, no final das contas, o que a gente quer? Saber o que esse indivíduo reteve daquele conteúdo, né? E o que a gente vê hoje, depois de estudos, inclusive, tem até o William Glasser, que fez um psiquiatra americano que passou a vida se dedicando a estudar como as pessoas aprendem mais, né? E a gente percebeu que quando elas são protagonistas, quando elas buscam o conhecimento, é quando elas mais aprendem. Quando ela cria, quando ela lê e quando ela retrata aquilo que ela aprendeu, ela passa de um patamar que hoje é de 25%, 35% dentro da sala de aula e vai para 80%. A criança ou o indivíduo ele só aprende mais quando ele ensina. Tenho aí professores que podem me confirmar isso, né? Então, a partir do momento que a gente coloca na aula um indivíduo onde ele é o protagonista, o aluno é protagonista, ele participa da criação do conteúdo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Se a gente for ter uma aula sei lá, de história e falar sobre o descobrimento do Brasil, o aluno abre o livro na página X, quando ele chega dentro da sala de aula, o professor já deixa ele lendo o texto, ele já tem a figura do Pedro Álvares Cabral, como eram as caravelas. O que a gente se propõe é o professor chegar nessa mesma aula e começar a indagar as crianças o que elas sabem sobre o descobrimento do Brasil. E ele, por ser um indivíduo que sabe qual é o conteúdo que tem que ser passado para as crianças, vai provocando essas crianças, através de perguntas, de questionamentos, para que elas criem essa história sobre o descobrimento do Brasil. Então, quem foi Pedro Álvares Cabral, por que ele veio para o Brasil, como ele veio para o Brasil. Ou seja, elas participam efetivamente da criação dessa história. Depois elas criam os desenhos que são referentes àquela história e depois elas narram aquela história. Então, ela participa da criação da história, da criação de desenhos e da narrativa. Ou seja, aquele conteúdo foi criado por aquela turma daquela determinada aula, né? Isso, quando a criança for estudar ou for fazer a prova, ela já sabe o conteúdo, porque aquilo está no DNA dela. Então, a proposta da educação que a gente tem hoje, e que vem de encontro ao que a gente olhou no mundo inteiro, que está todo mundo buscando, é esse protagonismo, né? Segundo o André Schleger, que é diretor da OCDE, ele esteve com a gente por ocasião do PISA, no Rio de Janeiro, e ele fez um artigo sobre nós maravilhoso, dizendo o seguinte: eu vejo iniciativas sobre tecnologia e educação no mundo inteiro, mas muitas dessas iniciativas são colocar uma lousa digital dentro da sala de aula, dar um tablet para o aluno, mas poucas delas é colocar o aluno como protagonismo. E esse protagonismo é muito mais do que reter conteúdo, é colocar esse indivíduo numa posição onde ele vai questionar, ele vai aprender a se virar, ele vai buscar o conhecimento. Então, essa é a ideia dessa educação onde a criança é protagonista. E como construir esse aluno, esse estudante, essa criança protagonista na sala de aula, quando a sala de aula é pública, quando... Pois bem, vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travada aqui. Sim, estou ouvindo. Então, o que a gente percebeu é que esse DNA não dá para ficar na escola privada, né? A escola privada já tem 1000 recursos, ela já tem maneiras diferentes de poder ensinar. O que a gente quer levar é para o poder público. E é o que eu te falei, há 2 anos atrás, quando a gente chegava nos municípios, ou fosse falar com o secretário de Educação, era uma distância muito, muito grande. Eu não tenho internet na escola, eu não tenho um celular onde a criança possa fazer isso remotamente, a gente não tem nem equipamentos para transformar isso numa história e depois encaminhar para vocês, né? Na maioria das escolas. Mas com a pandemia, com a saída do aluno presencial, o investimento está sendo muito alto. Então, a gente tem hoje uma diminuição muito clara desse gap. Os municípios, o poder público no geral, seja federal, municipal ou estadual, ele está investindo nessa escola, porque caso contrário, esse aluno vai ficar completamente abandonado, né? Se o professor não tem maneiras de se conectar com esse aluno e ele estando fora da sala de aula, é um aluno que vai perder literalmente, e isso está acontecendo, né? Então, essas novas iniciativas de uma aula mais colaborativa, mais gostosa,
O que a gente vê, inclusive, é que através dessa metodologia, a gente vê crianças voltando a ter vontade de estudar, porque ela estuda brincando, né, também, né? A gente teve até relatos de professores que falaram, olha, quando a gente aplicou de criança para criança, a gente teve aluno que começou a estudar outras matérias de outras maneiras, porque ele resgatou aquela vontade de ir para a aula, de mexer com o conhecimento, de buscar o conhecimento, né? Então, eu acho que essa pandemia, se a gente for olhar alguma coisa boa que ela trouxe, foram essas medidas que demorariam talvez 10 anos para acontecer, elas estão acontecendo num período muito mais curto, né? E diminuindo essa distância. Eu acho que eu posso colaborar um pouquinho com o Giba. Eu sou uma grande defensora do uso do design thinking na área da educação, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muita pesquisa sobre isso. Eu sou de uma primeira geração dentro da USP que fala de design thinking, que tem essa proposta de pesquisar o uso dele dentro da educação, que é justamente ouvir várias vozes, né? Então, eu vou ouvir a criança, eu vou ouvir os pais da criança, eu vou olhar para os índices socioeconômicos, eu vou de ponta a ponta trazendo todos esses olhares e todas essas informações para a construção de uma metodologia, para a construção de um plano de aula, né? E eu acho que o que você traz tem muito disso, né? Nessa ponta tem essa criança, e essa criança ela precisa ser ouvida, ela precisa sim ter algum protagonismo. E muitas vezes a gente abafa a criança, a gente decide tudo sem ouvir como ela se... Agora também travou a Ana. Eita, hoje a internet está... Está complexa. Está complexa. Eu vou só pegar o gancho da Ana agora, que ela me deixou aqui com a bola quicando, né? Quando ela fala desse protagonismo, uma das coisas mais interessantes que a gente descobriu, né, nesse processo de criança como protagonismo, é que, se a gente for pensar, tudo que foi criado no universo infantil até hoje foi criado por adultos. Seja o livro, seja a história, seja o desenho animado, seja o que for, foi criado por adulto, às vezes colocando até na posição de uma criança, né? Para ter uma fala de um jeito, para ter um desenho de outro jeito. Mas a gente conseguiu inverter essa ordem. Então, hoje as crianças criam esse conteúdo. E uma coisa interessante é que esse conteúdo que a gente dessa metodologia que a gente dá na sala de aula, esse conteúdo depois ele é transformado numa animação, né? Então a gente tem a história, os desenhos e a locução da criança, isso é enviado para a gente através da plataforma e a gente devolve para a escola uma animação sobre aquele tema e aquele conteúdo que foi discutido na escola. E isso é incrivelmente bacana, porque olha que coisa maravilhosa. Até então, tudo que era criado dentro da sala de aula ficava por lá. Seus alunos e seus professores, quando iam embora para casa, aquilo ia com eles. E dessa maneira, não, a gente está eternizando o conhecimento que está sendo criado pelos alunos. E olha que coisa maravilhosa. Aquele conteúdo que foi criado por uma turma sobre o descobrimento do Brasil, vamos supor, vai ser assistido por outras crianças da mesma faixa etária, que ao assistirem aquele conteúdo feito por crianças da mesma faixa etária, com o mesmo tipo de raciocínio, vão entender perfeitamente como foi o descobrimento do Brasil pelas palavras e pela ótica da criança. Obviamente, tutorado e sendo conduzido pelo professor para que elas permaneçam naquela estrada do conhecimento até o objetivo final, que é o entendimento daquela lógica, daquele conteúdo que tem que ser passado, né? Então, eu acho que essa é a grande reviravolta que a gente fez, é dar voz, é isso que a Ana estava falando, é dar voz às crianças. E, gente, eu vou te falar uma coisa, saem coisas incrivelmente maravilhosas. A gente sabe disso, a gente, quando vai crescendo, a gente vai minando, né, aquela naturalidade, aquela simplicidade, aquela lógica, né, que a criança tem. E a gente chega na fase adulta criando conteúdo para a criança. Muito mais legal é a gente ver o conteúdo que elas próprias vão gerar e vão, muito mais que isso, aprender a pesquisar, a buscar, a se sentir, já desde o começo, a pertencer a algo, né? Então, a gente fala que muito mais do que ter uma animação no final, é o processo que a criança passa e a gente vai transformar esse indivíduo, muito mais do que dar conhecimento. Ele adquire conhecimento, ele cria conhecimento e ele tem acesso a ferramentas para trabalho em equipe, enfim, uma série de benefícios que ela vai, né, levar para o resto da vida. Mauro? Pessoal, só considerando aqui a falta de energia aqui por alguns minutos, eu consegui retornar
A energia retornou, mas a internet não, né? Então, eu estou fora do Wi-Fi, mas retornei aqui com o sinal do celular, com o pacote de dados do celular. Mas acho que está concluída a resposta, né, Giba? Não, com certeza. Vamos fazer o Já até seguinte, podemos me estender bastante aqui. faltando 9 minutos para 1 agora, olha, minha gente, perguntas da nossa audiência. Professor Pierre Paulo, o seguinte aqui, a Marta Correia, nossa audiência no Instagram, perguntando se a medicina forense também é empregada em casos de paternidade. Na verdade, sim, né? Em todos esses casos, a medicina forense, na verdade, o que ela faz é trazer elementos técnicos para solucionar casos concretos e práticos. Então, sem dúvida alguma, ela é usada para esses casos, não na área criminal, né, mas na área civil, mas sim, é utilizada bastante para isso, sim. Pergunta aqui para o professor Celso Campilongo, vem do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, ele todos os dias com a gente, professor Celso. O seu Jaime pergunta o seguinte: em que medida a ideologia de um professor de direito pode interferir no que ele ensina aos seus alunos? Não só no professor de direito, né? No professor de qualquer coisa. Digamos, seria inimaginável um Olimpo da neutralidade. Isso não existe. Seria a invenção de um mentiroso. Claro que todos nós temos as nossas posições, as nossas ideologias, e inescapável que isto apareça, as nossas preferências, os temas, as maneiras de conduzir uma investigação, enfim, não existe um Olimpo da neutralidade. Isso não significa que porque o professor tem esta ou aquela posição ideológica, isto lhe dê o direito de cometer disparates, né? A questão da cloroquina é um exemplo. Eventualmente, o sujeito pode ter a ideologia do presidente da República, ser partidário do presidente, mas ele não pode chegar na faculdade de medicina e, com todas as evidências no sentido de que a cloroquina não pode ser admitida como um medicamento, e dar uma aula na faculdade de medicina fazendo a apologia da cloroquina. Isso está mais para magia, misticismo, religião do que para medicina, né? A mesma coisa ocorre no plano do direito. Eu não posso, enfim, apresentar a ordem jurídica esquecendo completamente o que é a ordem jurídica, quais são as suas características, quais os elementos da normatividade. Não posso transformar o discurso jurídico num discurso puramente ideológico. Claro que nem o médico, o professor de medicina, nem o jurista, o professor de direito, se despe completamente da sua ideologia, mas isso tem que ser feito dentro de parâmetros que o rigor científico, que o rigor acadêmico estabelecem. Quer dizer, o professor Pierre falava agora há pouco da prova científica, né? A prova científica, para ser admitida em juízo, deve observar determinados cânones. Ela tem que ser aceita pela comunidade, tem que deixar claro qual foi o método utilizado para se chegar àquela conclusão, é passível de verificação, de teste. Eu tenho cânones que estabelecem um mínimo de cientificidade. Isto vale para o professor de direito, para o professor de medicina e para a prova pericial. Sim. A Vera Lima, nossa audiência também diária no Facebook, Giba, ela pergunta a sua avaliação sobre a inauguração no Rio de Janeiro da primeira escola internacional chinesa com o modelo de educação básica chinesa, em ambiente trilingüe, mandarim, português e inglês em período integral. Eu me sinto um pouco limitado para falar sobre esse tema especificamente, mas eu acho que toda iniciativa de educação que traga mais do que aquilo que a gente está acostumado a ter dentro da sala de aula, eu acho bem-vindo, né? A gente vê escolas trilingües hoje, não só como essa que foi feita no Rio de Janeiro, mas em outros lugares. Por conta de ser para o ensino público, eu acho maravilhoso, né? Eu acho que é uma boa iniciativa. E a pergunta aqui para a Ana Beatriz. Ana, a Luciana Lira está te perguntando aqui no nosso canal no YouTube
o que representa hoje, no Brasil atual, a agressão sofrida ontem pela vereadora Liana durante a manifestação lá no Recife, Pernambuco. Liana Cirne. Bom, o que eu posso dizer é que quando uma mulher é agredida, todas somos mesmo, né? Eu acho que a gente vem assistindo nos últimos tempos no Brasil uma onda de agressão contra mulheres parlamentares. Na própria CPI da Covid, quem acompanhou percebeu que tiveram momentos de atritos entre a bancada feminina e os demais parlamentares. Temos o caso aqui em São Paulo de uma parlamentar que foi publicamente ali numa sessão tocada contra a vontade dela por um outro parlamentar. Então, a violência de gênero, ela acontece onde as mulheres estão. Então, por que a gente não via tanta violência de gênero contra as mulheres na política antes? Porque a presença das mulheres na política era muito menor. Conforme essa presença vai aumentando, essa violência, a misoginia, ela vai se manifestando, né? Então, sem dúvida alguma, eu me solidarizo com essa parlamentar que sofreu essa violência, mas eu acho que a gente precisa levar para um campo de discussão mais amplo, que é a violência contra a mulher nos espaços de poder. Né? A gente percebe que as reações são muito mais violentas contra políticos quando são mulheres do que quando são homens. As piadas são mais violentas, são mais frequentes. Então, talvez o caminho seja assumirmos que somos uma sociedade machista e construirmos uma educação onde a gente estimule a equidade de gênero, que o menino e a menina se respeitem desde muito cedo, que as oportunidades dadas a eles seja igual. E isso não é só para as mulheres, é para os negros, é para os LGBTs, é pensar de fato um projeto de educação mais democrática. Pessoal, faltando 2 minutos para 1, a gente vai encerrar aqui essa nossa edição do programa Gente que Fala. Eu não tenho tempo para as despedidas de vocês. Eu só vou aqui fazer o agradecimento em nome de toda a nossa equipe, pedir desculpas também aqui pela queda de energia momentânea, mas a gente conseguiu dar sequência. Estiveram com a gente hoje o professor Pier Paulo Cruz Bottini, do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP, a Ana Beatriz Prudente também, ela é do Comitê Permanente de Combate à Covid-19 da Faculdade de Educação da USP, o professor Celso Campilongo, vice-diretor da Faculdade de Direito da USP, e o presidente da Plataforma Digital de Criança para Criança, o Gilberto Barroso. Então, muito obrigado pela presença de vocês todos. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Schiavon na pauta e redação, a Zinilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral, e do outro lado, você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Antes aqui da despedida final, chegando agora aqui na programação da Rádio Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, e na sequência o André Lúcio Nicole, a partir das 14h, com o programa André e Você. Muito obrigado pela audiência, faltando 1 minuto para 1. Tchau, gente, até amanhã.